É por isso que quando Davi vai guerrear, todo mundo, Golias, tinha um nome, o gigante tem nome. Todo mundo dá nome para o gigante, menos Davi. Menos Davi. Quando Davi vai olhar, ele diz: ô Golias, tu vai vencer comigo. Incircunciso, pequeno, não tem aliança. Eu tenho uma aliança. Eu sirvo ao rei dos reis. Eu sirvo ao guerreiro maior do que você. Eu sirvo ao general dos generais. Aquele que mostrou para Naamã que Naamã não era nada. Eu sirvo a ele. Aquele que mostrou para os leões da cova que faz leão jejuar porque Daniel entrou. Aquele que segurou o fogo na fornalha ardente porque o quarto homem é maior do que o fogo, é maior do que a água, é maior do que o problema. Ele é grande. Salmos de número 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários. São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação nele para Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, diga depois de mim, com a minha voz. Fale forte, com a minha voz. Clamarei ao Senhor e Ele me ouvirá do seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra não precisa de complemento. Tua palavra necessita da revelação do teu Espírito. Tem um povo que veio ouvir a tua voz. E o homem não tem nada para oferecer. Mas Pedro disse que ele não teria para onde correr, pois só tu tens as palavras que geram vida. Só tu tens as palavras que mudam vida. Só tu tens as palavras que produzem vida. Só tu tens as palavras que tiram a morte da panela. Só tu tens as palavras que expulsam as enfermidades. Só tu tens as palavras que repreendem os demônios. Só tu tens a palavra de vitória que a tua igreja veio receber. Só tu tens as palavras de vida eterna. E o teu povo está aqui porque nós não temos outro além do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua graça em nosso meio. Em nome de Jesus. E você diz: sente dando glória. O Salmo de número 3 conta um capítulo da história de Davi. Davi está passando um momento que eu considero o pior momento de crise no seu reinado. Porque essa guerra que Davi está para vencer não é fora do palácio. Essa guerra que Davi está para vencer não é do outro lado com povos e terras e inimigos distantes. Essa guerra que Davi está para vencer é com seu próprio filho. O Salmo inicia com um título, epígrafe. Se você ler aí, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Mesmo Davi cometendo falhas, mesmo Davi pecando diante do Senhor, mesmo Davi fazendo o que fez de errado,
o seu arrependimento foi sincero. E arrependimento é uma coisa que o homem consegue enxergar a falha, não o arrependimento. Porque o arrependimento é de dentro para fora. E muita gente não consegue ver. E Davi começa a mudar. Davi não é aquele que tem aquele pensamento de continuar com a vida promíscua, porque ele adulterou uma vez. Davi vai por outro caminho, outros caminhos. Ele era rei, ele poderia ter o que quisesse, abre aspas. Só que depois que Davi escreve o Salmo 51, quando ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Davi sabe que essa segunda chance de Deus na vida dele, ele precisa agarrar com todas as forças. E Davi faz jus a essa segunda chance, porque você não vê mais Davi caindo nesses pecados. Por quê, pastor? Porque Davi mudou. Só que há pessoas que não acreditam naquilo que Deus está fazendo na vida de Davi. Há pessoas que têm um dedo apontado para Davi dizendo: isso é fogo de palha. Há pessoas que têm um dedo apontado para Davi dizendo: espera vir outra mulher no salão, no saguão aí quando ele for, no terraço quando ele estiver, espera olhar outra mulher que ele vai cair de novo. Irmão, tem gente que espera a queda do homem. O nosso inimigo vive, por exemplo, à espreita da nossa queda. A Bíblia diz que Satanás vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E talvez Satanás seja o maior esperador de queda, eu posso falar assim, da nossa vida. Só que o Davi que peca não é o mesmo Davi que está diante de Deus. O Davi que peca, ele se arrependeu. O Davi que peca, ele se humilhou. O Davi que peca quer escrever uma nova história para Deus. Mas alguém não está satisfeito com aquela história passada. Alguém se aproveita dessa situação. Um homem chamado Aitofel conversa com Absalão. Absalão conversa com Aitofel. Porque traidores sempre vão ter amigos. Só que os amigos dos traidores é diferente do amigo dos fiéis. Por quê, pastor? Porque os amigos dos traidores só se juntam para causa da traição. Depois eles brigam e se separam. E os amigos dos fiéis não. O amigo do fiel ele fica. O amigo do fiel ele permanece. O amigo do fiel ele não vai embora. O amigo do fiel Deus levanta na nossa vida para caminhar conosco. Aí a Bíblia diz que eles se unem. E Absalão, o filho de Davi, tenta usurpar o seu trono. Quando isso acontece, Davi não está com guerras fora porque ele já tinha vencido quase todas. A guerra de Davi agora era dentro da sua própria casa. Porque quem era do seu sangue, quem fazia parte da sua descendência, quem um dia poderia assumir seu trono, estava o traindo. Estava desejando estar no seu lugar. E Absalão, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para poder tomar o trono de Davi, até tomar a cidade de Davi. E Davi sai. Para que algumas percas não sejam maiores quando se trata de pessoas. Aí a Bíblia está dizendo, Davi começa iniciando esse salmo, dizendo: Senhor, os meus adversários têm se multiplicado. O número dos que me perseguem tem aumentado, que se levantam contra mim. Pastor, o que significa isso? Nós precisamos ter maturidade para entender que quanto maior o crescimento, maior é o número de adversários e adversidades. Eu vou repetir para você entender. Quanto maior o crescimento, maior o número de adversidades e de adversários. É preciso ter maturidade, porque quanto mais nós temos vitórias, quanto mais nós temos conquistas, mais lutas aparecem no caminho. E quanto mais Deus te der amigos fiéis, quanto mais Deus levantar pessoas que não são muitas, mas que vão te ajudar nessa caminhada, o número de inimigos também vão aumentar. Aí Davi disse assim: muitos dizem, eles falam, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Interessante, o texto está me autorizando a dizer que tem gente que senta na mesa, tem gente que compra lanche, tem gente que marca reunião, e o assunto não é sobre a mesa, é sobre você. Muitos dizem da minha alma,
Mas interessante, você é tão importante, que se não fosse o seu nome, não teria um assunto para falar. Não teria um assunto para conversar. E sabe o que Davi diz no versículo 3? Porém, tu, Senhor. Por quê? Porque no capítulo 1, temos se multiplicado o número de adversários. No capítulo 2, tem aumentado o número de reuniões. Mas no capítulo 3, Davi faz uma declaração, porém. E essa palavra não é hebraica, não é grega, essa palavra vem do latim. Porque o significado da palavra porém é, no português, eu estou anulando, no português significa anulando a oração que foi feita anteriormente. Só que nós estamos escrevendo aqui, quando Davi diz esse porém, tu, Senhor, ele está dizendo assim, vida que segue. Ato contínuo. Antes, isso para alguém poderia ser o fim. O que, pastor? Ver o seu próprio filho lhe perseguindo. Ver guerras dentro da sua própria casa. Ver dificuldades e tribulações acontecendo. Mas agora, eu tenho uma declaração para fazer. Tudo isso está acontecendo, mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha força. O Senhor é o que exalta a minha cabeça. Antes isso poderia ser o fim, mas o Senhor te faz seguir. Sabe por quê? Porque não é sobre homens, não é sobre opiniões, não é sobre aprovações. Deus é o nosso escudo. Deus é tudo em nossa vida. E quando Davi diz Deus é o meu escudo, no Império Romano existem dois tipos de escudo. Quando o soldado ia para a guerra, existia o escudo menor e o escudo maior. O escudo menor era o escudo de ataque, o escudo maior de defesa. E quando Davi está dizendo, e o escudo de defesa chamado pavês. E quando Davi está dizendo, Senhor, tu és o meu escudo, ele está dizendo assim, eu não vou precisar atacar. Eu não vou precisar revidar. Eu não vou precisar me defender. Eu tenho um escudo que vai à minha frente. Eu tenho um escudo que está comigo. Eu tenho um escudo que me sustenta. Quando a pancada vem, ele levanta o escudo e não deixa bater em mim. Por quê, pastor? Porque isso desde o início faz parte do crescimento. Davi não está no primeiro ano do seu reinado. Davi não está no segundo ano do seu reinado. Davi está no fim do seu reinado, caminhando para o fim, do meio para o fim do seu reinado. E um dos maiores desafios acontece na vida de Davi. Hoje eu falei para alguém e disse, quando um corredor está correndo uma corrida, sendo bem redundante, um corredor correndo uma corrida, ele começa a cansar quando ele passa do meio, para chegar no fim. E o cansaço é uma prova. Está chegando o final. Está chegando a hora. Está chegando a largada. Está chegando você perto de romper aquela faixa e dizer, venci. Pastor, eu estou cansado. Está cansado porque está perto de chegar. Pastor, eu estou aperreado. Está aperreado porque está perto de Deus fazer algo sobrenatural. E o nome dele vai ser glorificado. Se tem alguém aqui que tem mão para levantar, levanta a mão. Porque Deus é aquele que renova o teu cansaço e diz, você cansado, mas chega onde eu determinei para a tua vida. Crescimento. Crescimento. E crescer, irmão. Não sei se você já ouviu essa frase, mas eu vou repetir. Crescer dói. É comum de crianças entre 3 e 6 anos terem dores nas pernas. E quando essas crianças chegam no médico, o médico pergunta logo qual é a idade. E quando ele vê a faixa etária, ele diz, normal. Os músculos estão crescendo. O corpo está crescendo. Essas dorezinhas aí que ele está sentindo, é dores de crescimento. E as dores de crescimento nós não podemos tirar. Porque as dores de crescimento não dá para ir na farmácia comprar um anti-inflamatório, antialérgico. Porque se você tomar e não sentir a dor do crescimento, você não cresce. Você não amadurece. Você não chega onde Deus permite. As glórias também trazem espinhos. Muitas pessoas enxergam as coroas, poucas enxergam os espinhos. Muitas pessoas enxergam as conquistas, poucos enxergam as cicatrizes.
Muitas pessoas acham que olhar uma pessoa admirável, chegar a algum lugar, fulano de tal, chegou no local, foi honrado, recebeu um prêmio. Você não sabe que por trás daquela coroa tem tantas lágrimas. Por trás daquele prêmio tem tanta solidão. Por trás daquela pessoa que está com várias responsabilidades, com vários méritos, existem várias responsabilidades. Então o que Deus está dizendo para você é: eu estou te fazendo crescer. Talvez esteja doendo, mas você está crescendo. Talvez você esteja sentindo, mas você está crescendo. Talvez estejam passando algumas coisas na tua vida, mas é um crescimento que eu estou trazendo para a tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. E Davi escreve: porém tu, Senhor, tu és o meu escudo, a minha glória, e tu és o que exalta a minha cabeça. O versículo 4 diz: com a minha voz eu clamo. Sabe o que significa isso? Davi está num momento difícil, mas ele não terceiriza a oração. Davi está num momento difícil, mas ele não terceiriza a intimidade com Deus. Pastor, eu nem força para orar eu tenho. Não terceirize a sua intimidade. Não terceirize a sua oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos podem orar com você, ninguém pode orar por você. Às vezes a gente diz, né? Bota a mão no ombro da pessoa: deixa eu orar por você. Não, a gente está orando com a pessoa. Porque na verdade orar por ela, ninguém pode fazer. Orar no seu lugar eu não posso fazer, você tem que orar. Oração é respiração da alma. Irmão, oração traz o trono de Deus para perto. Oração nos aproxima de Deus. Oração nos faz enxergar falhas e defeitos. Oração tem tantos benefícios na nossa vida. Eu poderia passar a noite citando de tantos benefícios que tem a oração. Nós buscamos, nós lemos a palavra, mas se não houver oração, nós não vamos ver o que está por trás da letra. Se não houver oração, não há um Espírito que fale o que ninguém sabe. Se não houver oração, Deus não vai revelar o que está no oculto e no profundo. E o que Deus está dizendo é: Davi, você pode estar enfrentando guerra com Absalão, mas não terceirize a sua oração. Clame, a resposta vai chegar. Clame, o milagre vai acontecer. Clame, Deus está levantando uma geração que clama. Deus está levantando uma geração que clama, porque o clamor é a arma que faz Deus levantar do trono. O clamor é a arma que faz o sol parar quando Josué está precisando. O clamor faz as muralhas caírem quando o povo clama e roda e grita ao Senhor. O clamor faz o inferno estremecer. Irmão, se você abrir a tua boca e orar, você vai ver quanta coisa vai mudar em tua volta. Quanta coisa vai ser diferente. Quanta gente, irmão, sem orar. Quanta gente desanimada na oração. Às vezes a gente tem conversa para tantas pessoas. Senta com gente, blá, 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 blá. Conversa aqui, conversa ali, conversa aqui. Quando chega na oração não tem 5 minutos para Deus. Guarda as tuas palavras, irmão. Se você fala pouco, guarda suas palavras para falar o pouco que você tem com Deus. Se você fala muito, divida. Fala um pouquinho com quem você tem que falar e fala o resto com Deus. Entra no quarto: Senhor, eu estou em tua presença. Senhor, eu quero aprender a orar, eu nem sei orar. O que é oração, pastor? É sinceridade. Não adianta você chegar no quarto, não adianta você chegar na sua casa, não adianta você chegar em algum lugar sem romper. Eu vou orar porque o pastor disse que era para orar. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui em tua presença, que o Senhor venha aqui, resolva todos os meus problemas, depois o Senhor vai embora e eu fico sozinho. Não é isso. Oração é intimidade, é como você fala com um amigo. Senhor, eu estou aqui em tua presença. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Irmãos, muitas vezes nós nem sabemos nos achegar a Deus. Por exemplo, você sabe a ordem da oração? Não se começa: Deus, eu quero te pedir um favor. Deus, eu quero te pedir um pedido. Deus, eu quero fazer isso. Não! Chegue no Senhor e diga: Senhor, o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu amigo. Irmão, orar é como estar dentro de um rio, se banhando. E cada vez que você entra, você mergulha mais. E cada vez que você mergulha, você consegue mergulhar mais e descobrir águas profundas. Como é bom orar. E você chega à presença de Deus: Senhor, Tu és lindo, Tu és grande, poderoso é o Teu nome.
Antes de você abrir a boca para pedir, perdoa minhas falhas. O céu parece que está de bronze. Parece que eu estou te afastando de mim. Vem para mais perto, Senhor. Fica aqui perto de mim. Senhor, eu quero ser sensível à tua voz. Senhor, eu não sinto o que os crentes sentem lá na igreja, não. Eles ficam gritando no meio do... Me faz sentir aquilo ali. Me dá sensibilidade para o teu Santo Espírito. Me dá sensibilidade para ser um crente diferente. Para ouvir a tua voz. Que eu venha ouvir a tua voz. E ali você começa a se envolver. Começa a se envolver naquela oração. E Deus vai dando graça e você vai aprendendo. Davi está passando por um momento difícil, mas ele não terceiriza a sua oração. Ore. Clame. O Deus que responde está aqui nesta noite. Sabe o que Davi diz? Primeira coisa que me chama a atenção é que Davi, na hora da sua maior angústia, ele não deixa de clamar. Segunda coisa. A segunda coisa que me chama a atenção é: Davi não deixa de dormir. Está escrito: eu deitei, eu dormi, eu acordei. 3 processos: deitar, dormir e acordar. Porque o Senhor me sustentou. Agora, deixa eu falar para você, pode ser simples isso aqui, mas eu vou explicar. Como é que dorme com um filho querendo matar ele? Estou falando do filho, do sangue. Como é que dorme com um filho arrumando um exército para tirar a vida do próprio pai? Como é que dorme, como é que deita, dorme e acorda com tudo isso acontecendo? Porque paz é um estado de espírito que parte da nossa decisão. Eu posso estar vivendo uma guerra, mas posso estar em paz. Irmão, por muito pouco a gente tem perdido a paz. Qualquer besteirinha, qualquer problema. Pastor, olha, eu estou nervoso. Aconteceu isso. Que foi que houve, meu irmão? Não, eu assisti uma notícia na televisão que está vindo um negócio aí. Está vindo. Jesus chega primeiro. Não, eu estou nervoso porque meu filho está no exterior e ele está vindo para cá e não sei o que vai acontecer porque tem tanta coisa acontecendo. Jesus chega primeiro. Você está preocupado com o que nem aconteceu? Davi está com um filho apontando uma arma para ele e está dizendo: eu vou deitar e vou dormir. Irmão, só dorme na tribulação quem confia nele. Só dorme na tribulação quem conhece ele. Sabe por quê? Porque Davi não está preocupado em se justificar porque ele sabe quem é. Davi não está preocupado em reunir o exército. Irmão, pode armar o que for. Davi não está preocupado em chamar pessoas e dizer: vem cá, a verdade está comigo. Não, ele vai deitar, ele vai dormir. Porque a Bíblia diz que Deus dá enquanto os seus amados dormem. Ele deita, ele não tem insônia, ele dorme. Porque os adversários e as adversidades não vão ter o poder de tirar a minha paz. Você pode declarar isso comigo? As adversidades... Irmão, declare pela sua boca, profetize sobre a sua vida. Diga: as adversidades não vão roubar a minha paz. Quando você deixa que a sua adversidade roube a sua paz, você dá mais poder ao inimigo. Você aumenta o tamanho da sua luta. Quando você deixa que a sua adversidade roube os seus pensamentos, você maximiza o que você está passando. Pode ser até pequeno, mas torna-se maior. Então o que Davi vai fazer é deitar e dormir num cenário de guerra. Porque isso é sinal de confiança. Isso é sinal de que Deus está no controle. Deus não vai te isentar de guerras. Eu vou repetir aqui para você entender. Deus não vai te isentar de guerras. Ele vai te dar paz no meio delas. Ele vai te dar estratégia no meio delas. Ele vai te ensinar algumas lições no meio delas. Eu deito e durmo. É guerra? Eu durmo. É pressão? Eu durmo. É luta? Eu durmo. É problema no casamento? Eu durmo. É problema na empresa? Eu durmo. Eu durmo porque o Senhor está comigo. Eu durmo porque o Senhor tem me sustentado. Essa guerra não vai tirar o teu sono. Essa guerra não vai atrapalhar você. Irmão, Pedro estava em Atos capítulo 12 numa prisão. Pedro, fica aí na prisão. Vou para lá.
Pedro, eu não sei se você está sabendo, mas Tiago acabou de ser morto. Estou conjecturando, estou trazendo para mim. Tiago morreu, viu? Não basta estar na prisão, eu tenho que saber que quem caminha comigo morreu também. E que eu sou o próximo da lista. Aumentou a preocupação de Pedro? Não. A Bíblia diz que na prisão, Pedro deitou e Pedro dormiu. Quanta coisa pequena está tentando atrapalhar as tuas emoções. Quanta coisa pequena tem tentado deixar você desestabilizado. Quanta coisa pequena tem tentado tirar o sorriso que tem no teu rosto. Que inclusive você fica mais bonito quando você sorri. Quanta coisa pequena tem tentado tirar a alegria de pequenos momentos que você pode viver na sua casa, junto com a sua família. Mas você pode olhar para a sua luta hoje e dizer: você não é maior do que o meu Deus. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou acordar, porque o Senhor é aquele que me sustenta. Davi podia estar se lamentando. O que é que você tem feito? O que é que você tem falado mediante a tua luta? Davi podia estar escrevendo um livro no Facebook, no Instagram. Eu quero pedir oração. Por que, Davi? Porque o meu filho que estava sentado à minha mesa agora me persegue. Eu quero pedir oração porque quem eu peguei no colo quando era bebê agora está com uma arma apontada para mim. Eu quero pedir oração porque a coroa que estava na minha cabeça agora está na coroa de quem me persegue. E é o meu filho. O trono que Deus me prometeu é ele que está sentado. Mas e aí, Davi, o que é que você faz? Aí ele responde: eu não temerei. Eu não temerei. Sabe por que Davi não tem medo? Porque Davi não está apegado a coisas. Sabe por que Davi não tem medo? Porque Davi crê que Deus vai fazer algo maior do que o que ele está vivendo. Ele diz: eu não tenho medo porque o Senhor é aquele que me sustenta. No verso anterior ele disse: eu só acordei porque foi o Senhor que me sustentou. Então o Deus que me sustentou até aqui vai me fazer vencer essa adversidade. Deixa eu falar uma coisa para você: não deixe que coisas te paralisem. Não deixe que circunstâncias te prendam. Não deixe que coisas façam você ficar retraído. Situações do dia a dia criem traumas em você, para você dizer: não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, nunca mais, porque eu fiz uma vez, deu um problema. Não, você vai vencer. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer obstáculos. A palavra vencedor vem da palavra aquele que vence dores. Aquele que vence dificuldades. Aquele que vence problemas. Ou será que nós estamos servindo a Deus? Ou será que nós estamos adorando a Deus? E esperando que quando o dia mal se apresente, ou a circunstância mal se apresente, a gente baixe a guarda. Mas nós cantamos aqui: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Pastor, mas o que está acontecendo? Deus está no controle. Pastor, mas o que vai acontecer amanhã? Deus está no controle. Pastor, mas a guerra que estourou, a Bíblia diz: o Senhor faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Ele queima os carros no fogo. E Ele diz: aquiete-se, porque você vai saber que eu sou Deus. Davi disse: não temerei. A receita que Deus deu para Josué foi: seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Irmão, Josué vai assumir diante de um povo desafiador, diante de uma circunstância improvável, na morte de Moisés. Se Deus está dizendo para Josué: não tenha medo, é porque situações vão causar pânico. Situações vão causar pavor. Só que antes Deus se revela e diz: você vai passar. Mas guarde essa palavra: passar não é ficar.
lutas passam, dívidas passam, dificuldades passam, problemas passam. O que vai permanecer é a tua fé. O que vai permanecer é o poder de Deus que está sobre a tua vida. Eu não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. E no final, 3 coisas que Davi fez na sua maior adversidade. Ele clamou, ele descansou e ele não teve medo. E no final, ele faz uma declaração para Deus. E ele diz: Senhor, levanta-te, salva-me, pois tu feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Quando Davi escreve a salvação vem do Senhor, ele está dizendo: o desfecho dessa história só o Senhor pode resolver. O livramento vem da tua parte. Sabe quando você acredita e confia tanto em Deus, que numa coisa simples, diária, como por exemplo, você vai fazer um acordo, está apertado financeiramente, e vai fazer um acordo, tem lá o dinheiro na conta. Você vai fazer o acordo, mas quando você vai pagar, você diz assim: isso aqui é o Senhor. É confiança em coisas que você até pode resolver. Você pega o seu salário e vai pagar todas as suas contas no final do mês, mas você não paga no óbvio. Paguei, graças a Deus, trabalhei, paguei. Isso aqui vem do Senhor. Minha vida está na mão do Senhor. Tudo que eu tenho está na mão do Senhor. Toda a minha vida está na mão do Senhor. A resposta vem do Senhor. O livramento vem do Senhor. A voz de comando vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Querido, eu preciso dizer uma coisa para você: a nossa esperança não está em quem Deus vai levantar na nossa nação, porque quando assim fazemos, tiramos a confiança de Deus. A nossa esperança está em mesmo com quem está na nossa nação. E o que está acontecendo? Existe um Deus que faz, existe um Deus que trabalha. Quem diria que num governo como esse fosse aprovado a proibição do casamento homoafetivo? Vocês viram isso hoje? Vocês viram isso? Nesse governo, pastor, nesse governo, Deus faz como quer. Deus trabalha como quer. Deus opera como quer. Deus está dizendo: eu não preciso de situação favorável para eu agir. Você está pensando que eu preciso dos números favoráveis? Não preciso. Está pensando que eu preciso da conta no azul? Não preciso. Está pensando que eu preciso dos boletos todos pagos? Não preciso. O que eu vou fazer está acima disto. O que eu vou operar está acima disto. A porta que eu vou abrir, sou eu que vou abrir. Os papéis que estão embaixo, sou eu que vou colocar para cima. E o meu nome vai ser glorificado, diz o Senhor. É noite de conquista, é noite de vitória. Deus abrirá o seu bom tesouro e nós vamos vencer dores, vencer dificuldades, vencer tribulações, vencer lutas que se levantam. Davi não se prostra, Davi não se rende e diz: é o meu filho, está tentando me matar. Não. Ele tributa ao Senhor: Deus, o Senhor está comigo. O assunto nem era sobre o filho. Você vê Davi orando, dizendo: tu sabe, Senhor, meu filho, que é meu filho. Aí você emperra na história de sempre. Começa a clamar a Deus, irmão. Começa a dobrar teu joelho. Quinta é a oração, eu estou aqui de 2 horas às 3, que é a oração do joelho. Ô, coisa boa, Jesus. Eu estou aqui, porque eu quero orar. E tem uma coisa, eu não vou ficar falando aqui do gigante, não. Golias, Senhor, está vendo Golias? Ô Jesus, ô Golias. Golias está aqui, Jesus. E Golias disse isso. E Golias disse: esquece isso, irmão.
Não dá crédito ao inimigo, não. É por isso que quando Davi vai guerrear, todo mundo, Golias tinha um nome, o gigante tem nome. Todo mundo dá nome para o gigante, menos Davi. Menos Davi. Quando Davi vai orar, ele diz: ô Golias, tu vai vencer comigo. Incircunciso, pequeno, não tem aliança. Eu tenho uma aliança. Eu sirvo ao rei dos reis. Eu sirvo ao guerreiro maior do que você. Eu sirvo ao general dos generais. Aquele que mostrou para Naamã que Naamã não era nada. Eu sirvo a ele. Aquele que mostrou para os leões na cova que faz leão jejuar porque Daniel entrou. Aquele que segurou o fogo na fornalha ardente porque o quarto homem é maior do que o fogo, é maior do que a água, é maior do que o problema. Ele é grande. Diga: Deus é grande. Diga mais uma vez: Deus é grande. Pela última vez: Deus é grande. Deus. Oh, levante as suas mãos para adorar. Adore, adore, adore. Adore a Ele, Ele está aqui. Eu vou esperar você adorar pela sua grandeza. Eu vou esperar você adorar e liberar uma palavra para Ele. Era isso que Ele estava esperando nesse culto. Você levantar suas mãos e dizer: a minha luta não é nada, o meu problema não é nada, grande é o Senhor.